Muito bem, está aí a hora das pessoas se candidatarem à faculdade e essas coisas todas. Acho que ainda vão fazer o exame, mas essa coisa toda que eu já não percebo muito bem, porque quando eu me candidatei à faculdade eu candidatei-me no ano de 2010 à faculdade, portanto já foi há 8 anos. E eu não sei bem como é que as coisas funcionam hoje em dia, presumo que não seja muito diferente, mas eu vou-vos contar um bocadinho da minha experiência com a faculdade, porque eu estou sempre a fazer piadas com a faculdade, estou sempre a dizer uma outra coisa sobre a faculdade, mas eu nunca explico especificamente o que é que aconteceu com a faculdade. E eu, há uns tempos, há umas semanas, fui jantar com uns amigos meus da faculdade e eu estava-lhes a contar que tinha desistido da faculdade e eles estavam-me a perguntar: e mesmo isso tu queres e não estás arrependida de teres desistido ou qualquer coisa? E eu disse-lhes: eu estou arrependida de ter entrado na faculdade. E eles viraram-se para mim e disseram-me: não digas isso, porque se eu não tivesse entrado na faculdade não nos tinhas conhecido. E eu comecei a pensar, e é outra daquelas coisas que nós vamos aprendendo e que nos vai aparecendo, que é o dizer: se eu pudesse voltar atrás no tempo e mudar isto, se eu pudesse. Não adianta muito fazer isso, não só porque não podemos efetivamente regressar no tempo e alterar aquilo que não nos agrada, mas também porque alterar um momento na nossa história alteraria muitas coisas no nosso presente. Por exemplo, os meus pais, quando eu nasci, viviam em Passos de Ferreira. E viviam numa aldeia pequenina, nem sequer é perto do centro de Passos de Ferreira, viviam numa casa atrás de outra casa, que não era bem um anexo, era mesmo uma casa atrás de outra casa, num sítio muito estranho. E eu sempre que passo lá de carro, especialmente quando vou sozinha, eu olho para aquela rua e olho para aquilo, para tudo o que está ali à volta, e eu penso: a minha vida seria tremendamente diferente se os meus pais tivessem decidido ficar a viver em Passos. E eu não estou a dizer que seria diferente para pior ou que seria para melhor, mas seria, com toda a certeza do mundo, diferente. Eu não andaria nas mesmas escolas, não conheceria as mesmas pessoas, não teria as mesmas experiências com as mesmas pessoas, coisas desse género, e portanto a minha vida seria diferente, ponto final, acho que isso é irrefutável. E a mesma coisa com a faculdade. Claro que eu gostava, a certo ponto, de ter sido mais incisiva, de ter tido menos receio de tomar uma decisão mais drástica com a faculdade, gostava, mas não aconteceu, e serviu de alguma maneira para eu aprender uma lição, que é, às vezes não adianta muito nós estarmos ali a tentar puxar as coisas e tentar fazer com que aconteçam de determinada maneira, quando nós sabemos que não é aquilo que nós queremos, e não adianta estar a insistir naquilo. Eu candidatei-me à faculdade com 18 anos e eu continuo a achar que é uma idade muito precoce para alguém se candidatar à faculdade. Acho todo o sistema de escolha e como é que vocês entram na faculdade através daqueles exames e não sei o quê. Eu na altura lembro-me que estava muito preocupada porque eu queria ser jornalista. E eu já dizia que queria ser jornalista desde o 9º ano. Porquê? Porque eu gostava de escrever. E isto é uma coisa muito, como é que eu ia dizer, muito ínfima, muito pequenina, para vos levar a querer ter uma determinada profissão. Não é porque eu gosto de escrever que eu quero ser jornalista. Eu queria ser jornalista porque eu gostava muito de escrever sobre desporto. E eu pensava: ok, eu quero ser jornalista para ir para uma redação desportiva, para escrever sobre desporto, para escrever crónicas, para escrever artigos de opinião, para sei lá, um dia, quem sabe, até chegar à rádio e fazer relatos, que é uma coisa que eu adoro fazer, quem sabe. E sempre com esta ideia na cabeça de desporto. E então lembro-me que me candidatei a 3 cursos que iam dar ao mesmo, mas eram todos diferentes. Eu candidatei-me a Ciências da Comunicação no Porto, primeira opção, candidatei-me a Comunicação Social em Braga, segunda opção, e a Jornalismo em Coimbra, terceira opção. E eu não tinha média para entrar no Porto, faltavam-me umas décimas. Eu queria entrar no Porto porque queria ficar perto de casa. E o do Porto tinha uma mais-valia, que era: vocês chegavam ao 3º ano e escolhiam um ramo, ou podiam ir para jornalismo, ou assessoria, ou multimédia. E eu pensava sempre: ok, se eu depois decidir que não quero jornalismo, multimédia interessa-me muito. E foi a vertente que eu gostei sempre mais do curso. E eu acabei por entrar no curso, apesar de me faltarem algumas décimas, acabei por entrar porque tirei 17 no exame de português, e como era a prova que contava, aquilo ajudou-me imenso e eu entrei.
E na altura eu estava a trabalhar já, foi quando eu comecei a trabalhar, estava a tirar a carta e eu tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E se hoje em dia, com 26 anos, me custa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes vejo-me um bocadinho atrapalhada, embora eu já saiba lidar melhor com isso, quando tinha 18 anos não lidava muito bem com isso, como é óbvio, e fazemos muitas coisas estúpidas. E eu deixei de ir às aulas, as aulas não me interessavam, eram muito teóricas, as que eram práticas, eu lembro-me uma delas era de informática, eu praticamente estava a dar coisas que já sabia, porque insistimos muito em saber mexer com o Office, e eu já sabia aquilo de trás para a frente, e era uma coisa repetitiva para mim, eu faltava às aulas porque pensava eu não vou lá aprender nada, e de facto não ia, só comecei a ir às aulas quando ele começou a dar Flash e esses programas todos, que era de facto uma coisa que eu não sabia. E não me estava a interessar pelo curso. E comecei a faltar muito para ir às aulas de condução em vez das aulas da faculdade. Foi uma decisão que eu tomei porque eu queria muito tirar a carta. E houve uma altura que eu fui com a minha mãe ao Porto para pagarmos uma propina e eu disse à minha mãe que não estava a ir às aulas, a minha mãe ficou muito desiludida comigo e acabei por continuar a ir muito ao Porto porque andava na praxe. Eu não vou falar sobre a praxe porque eu estou a falar sobre a faculdade, não tenho nada a dizer sobre isso. E então eu disse-lhe, olha, eu não vou mais no segundo semestre e eles não vos deixavam congelar a matrícula, vocês tinham que pagar as propinas e depois se vocês quisessem ir às aulas e tentavam passar alguma coisa, se não quisessem era quase como se a matrícula estivesse congelada sem estar efetivamente congelada. E então eu não fui às aulas, continuava a ir ao Porto para ir à praxe sempre que podia. A minha mãe obviamente não compreendia e eu na altura ficava um bocado chateada com ela. Hoje em dia percebo mais do que perfeitamente, não é? Não fazia sentido nenhum, embora não me arrependa, mas não fazia sentido nenhum. E isto foi continuando e chegou ao fim do ano e disse, não, agora vou outra vez para o primeiro ano, só tinha feito uma cadeira, já vai. Eu só tinha feito uma cadeira. Eu meti na cabeça logo no início do ano eu vou sair da praxe e saí logo no início do ano. Continuei a sair com os meus amigos e a fazer todas essas coisas, mas as aulas continuavam a não ser uma paixão para mim. Contudo, consegui fazer 5 cadeiras, porque já fui a mais aulas, porque eu também faltava muitas vezes às aulas para estar na praxe, não que eles me obrigassem por decisão própria, lá está as decisões estúpidas, ou não. E fiz 5 cadeiras. E voltei a inscrever-me no ano seguinte, para todos os efeitos tinha passado de ano, porque tinha 6 cadeiras feitas, voltei a inscrever-me e estava no segundo ano já. E então o que é que aconteceu? Eu deixei de ir às aulas, eu lembro-me que também recomecei a trabalhar, foi uma coisa assim, deixei de ir às aulas, os meus colegas estavam a acabar o curso, cheguei ao baile de finalistas deles, como fotógrafa, não como finalista. Obviamente nunca ia ir a nenhum baile de finalistas de faculdade, porque eu desisti da faculdade. Quer dizer, não sei no futuro se algum dia quererei voltar à faculdade, mas definitivamente agora não faz parte dos planos. E quando eu ia para me inscrever novamente, porque eu preciso de bater 20 vezes com a cabeça na parede, até perceber, não, Bárbara, isto não é para ti, ganha juízo, eu recebo uma mensagem, porque aquilo era tudo feito online, a dizer, olha, não te podes inscrever. E eu fui à secretaria e perguntei porquê. Ela disse que a tua matrícula prescreveu. Mas prescreveu porquê? Porque tu tens que fazer o número mínimo de créditos em 3 anos e tu não fizeste, só fizeste 6 cadeiras. Então eu perguntei-lhe quais eram as minhas opções e ela disse-me, não te podes inscrever. E eu disse, olha, eu estava a pensar em mudar de curso, posso fazer isso? E ela, podes fazer isso para o ano. O que tu podes fazer se quiseres, para ir adiantando o trabalho, inscreves-te em unidades curriculares, basicamente são cadeiras, mas vocês pagam por cadeira e não por semestre ou a propina anual, vocês pagam por cadeira e é cerca de 120 ou 160 euros por cadeira. Eu inscrevi-me. Eu queria muito ir para português e inglês, eu na altura quando estive para me candidatar, quando tinha os 18 anos, eu queria muito ser professora, mas depois optei por jornalismo e esqueci a parte de mim que queria ensino. E queria de línguas, porque eu sempre adorei línguas e sou apaixonada por inglês especialmente, e na altura pus muito aquilo de lado. E uma coisa que me chateava muito no curso de Ciências da Comunicação e que eu nunca percebi é que não havia uma única língua estrangeira para vocês estudarem. Eu acho que num curso de comunicação, acho que é importante vocês saberem uma língua estrangeira, é a minha opinião. E eu fiz isso. Eu meti-me a trabalhar novamente no João, desta vez estava a trabalhar no João Matosinhos, e inscrevi-me em unidades curriculares.
E como eu estava a trabalhar, acabei por não ir a nenhuma. E na altura a senhora da secretaria tinha-me dito que caso eu quisesse anular as disciplinas não haveria qualquer custo. As senhoras da secretaria nunca me sabiam ajudar em nada. Eu chegava a ler estatutos e tudo mais e eu sabia mais do que elas muitas vezes. E aquilo irritava-me porque eu ouvia uma coisa de um lado e eu ouvia outra do outro e no fim quem se lixava era eu. Então no fim do ano apresentam-me uma conta de mais de 1000 euros para eu pagar, porque eu tinha que pagar na mesma as unidades curriculares. Eu lembro-me que na altura escrevi uma carta ao reitor da Universidade do Porto a explicar-lhe a minha situação e a mostrar-lhe o meu lado e a ser o mais honesta possível e a dizer-lhe eu não tenho de facto possibilidades para pagar isto, porque expliquei-lhe a minha situação e não sei o quê. E ele fez-me, já não sei se ele foi metade, se foi um terço, e portanto valeu a pena escrever essa carta. Quando vocês tiverem um problema destes, tentem sempre fazer isso, não custa nada. Pior não fica, portanto, tentem sempre fazer isso e o reitor foi muito compreensivo comigo na altura. E eu depois inscrevi-me, no ano a seguir foi-me feita a alteração de curso, eu entrei para o curso de português e inglês. Agora, por muito que eu discorde de muita coisa da faculdade, eu não posso, em última instância, culpar a faculdade por eu ter desistido. A culpa é minha, porque eu não gosto de andar na faculdade. E eu às vezes tento pensar, porque é que eu demorei tanto tempo a desistir da faculdade? Eu chego a várias conclusões. Primeiro, queria muito, a minha mãe sempre quis estudar na faculdade e não pôde, eu queria muito licenciar-me também por causa dela. Não que a minha mãe alguma vez me tenha dito eu não fui e quero que tu vás a obrigar-me, não, a minha mãe disse que gostava, mas a minha mãe, se eu fosse qualquer coisa no mundo desde que eu fosse feliz, a minha mãe não se importava. E portanto não foi esse o problema principal. O problema principal foi um preconceito que eu tinha só em relação a mim própria. Eu vou tentar explicar-vos isto. Eu não acho que ninguém seja melhor do que ninguém por ser licenciado. Ponto assente. Na minha cabeça, é a minha opinião. Ponto assente. Ninguém é melhor do que ninguém só porque tem uma licenciatura. Porque vocês têm as duas faces da moeda. Há gente com uma licenciatura que é burra como uma porta e há gente sem licenciatura que é muito inteligente. Portanto, ter uma licenciatura não é tudo. É óbvio que há casos em que é estritamente necessário ter uma licenciatura. Se vocês vão exercer um curso de Direito, um curso de Medicina, é uma coisa que realmente é muito necessária ter. Agora, hoje em dia há tantos cursos e muitas vezes as pessoas aprendem a fazer aquelas coisas e vão aos cursos só para lhes darem um diploma, porque até já sabem o que as pessoas estão a dar. E aquilo fazia-me confusão. Eu nunca fui contra ninguém por não ser licenciado. Nunca tive preconceito com as outras pessoas. Mas tinha esse preconceito comigo. Porquê? Eu sempre fui boa aluna, eu sempre tirei boas notas, eu nunca tirei uma única negativa na minha vida durante 12 anos. Na faculdade, as negativas que eu tirei foram falta de comparência. Aliás, eu todos os exames que fiz na faculdade, só não passei a um porque o professor embirrou comigo, porque eu tinha exame para passar e ele deu-me um 8 porque disse que eu não fui apresentar o trabalho. E todos os outros exames eu passei, e muitos deles até sem estudar, eu passei. Não reprovei nenhum exame na faculdade. Eu fui sempre boa aluna, e fui sempre uma aluna de não estudar muito. Eu estava atenta nas aulas e chegava. É uma capacidade que eu tenho de absorver bem a matéria. Pronto, é uma coisa boa que eu tinha. Eu sempre tirei boas notas e sempre tive professores a dizer-me que eu ia fazer o que eu quisesse na vida. E às vezes, por muito que isso seja bom para vocês e para o vosso ego, às vezes dá-vos um excesso de confiança e às vezes dá-vos uma falsa noção de segurança. E aquilo deu-me. E eu não tinha esse preconceito com as outras pessoas se elas eram licenciadas, se não era, porque eu já tinha visto muitas coisas. Eu já tinha visto pessoas que não são licenciadas como engenheiras e tudo mais, e já vi pessoas que são licenciadas e estavam a trabalhar comigo no Jumbo, percebem? Não significa necessariamente que vocês cheguem mais longe. Depende. Depende da pessoa, depende do curso, depende de uma quantidade de fatores muito grande. E então, eu tinha esse preconceito comigo, porque eu não queria ter só o 12º ano. Eu não tinha esse preconceito com as outras pessoas, mas tinha esse preconceito comigo. Porque eu não podia estar sem uma licenciatura. Era ridículo, não fazia sentido. Porque eu sempre tive boas notas, sempre fui boa aluna e agora era eu que ia ficar só com o 12º. Que sentido é que isso fazia para mim? E quando eu finalmente deixei de pensar assim, e quando eu finalmente comecei a pensar da mesma maneira acerca de mim
como eu pensava acerca dos outros, que uma licenciatura não define o que eu sou, nem o que eu sei fazer, nem quem eu sou, aí sim, eu pude resolver e cheguei à faculdade, desisti da faculdade e, acreditem ou não, quando desisti da faculdade chorei de alegria. Se eu aprendi alguma coisa na faculdade, aprendi. Não aprendi muito nas aulas, honestamente, mas aprendi muita coisa na faculdade. Aprendi muita coisa com a praxe, aprendi muita coisa a nível de independência, de fazer as coisas sozinha, porque eu estava a 30 km de casa, não estava muito longe, comparativamente a pessoas que às vezes vêm das ilhas para cá, ou que vêm de Lisboa para o Porto, ou vão do Porto para Lisboa, ou para Coimbra, ou qualquer outro sítio mais longe. Estava perto de casa, mas mesmo assim tinha de me desemmerdar sozinha, porque eu estava na faculdade. Não era uma questão de ligarem para a minha mãe: olha, a sua filha fez isto e isto, eu tenho que vir aqui resolver. Não, era eu. Portanto, no meio disto tudo, qual é o meu conselho para vocês relativamente à faculdade? Ora bem, eu não sou ninguém para vos aconselhar, porque eu já fiz muitas asneiras, especialmente com faculdade. Eu andei 7 anos na faculdade, em 2 cursos diferentes e não acabei nenhum. O meu conselho é, se vocês tiverem a oportunidade, e se o quiserem fazer, podem fazer um gap year. Basicamente, ficar 1 ano a pensar no que vão fazer. Se vocês não quiserem ir para a faculdade, não tem problema absolutamente nenhum, porque a faculdade tem uma coisa de bom: vocês podem se inscrever a qualquer altura da vossa vida. Com 18 anos vocês podem não querer ir, mas aos 30 até podem querer ir. Eu estou sempre a dizer à minha mãe para ir para a faculdade, porque eu sei que era uma coisa que ela gostava de fazer, e estou sempre a insistir com ela para a minha mãe ir para a faculdade. E eu cheguei a ter colegas de 70 anos, portanto não é um problema, não é um entrave. Se vocês não estão preparados agora e não querem ir, não há problema nenhum. Se vocês estão indecisos quanto ao curso que querem escolher, também não há problema, escolham um. Se não gostarem, mudem, não há problema em mudar. Não há problema em andarem à procura daquilo que vos serve melhor, daquilo que é mais indicado para vocês. Não tem problema nenhum. Isto foi uma coisa que eu disse sempre à minha irmã, quando a minha irmã também estava indecisa com a faculdade e tudo mais, e a minha irmã para o ano vai se licenciar. Portanto, pensem bem o que vocês querem fazer. E eu sei que é uma pressão enorme, eu sei que é uma escolha muito complicada que vocês têm de tomar aos 18 anos, mas se os vossos pais também forem compreensivos, os vossos pais ou as pessoas que estão convosco forem compreensivas, também percebem que não tem que ser uma escolha definitiva. É uma escolha que vocês fizeram e a qualquer momento pode ser revertida. A faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Para mim foi um bicho porque eu nunca gostei da faculdade. É tão simples quanto isso. Eu demorei muito tempo a perceber isso. Demorei muito tempo a perceber que não era culpa do curso, que não era culpa dos professores, que não era culpa da faculdade, por muito que pudessem ter melhorias, culpa era minha. Se tu me deitas o computador abaixo, meu viro-te ao contrário, pá! Portanto, é este o meu conselho para vocês, e foi esta a minha experiência na faculdade. E pronto, é isto.